Bem-vindos ao nosso segundo módulo do curso de extensão em procedimentos guiados por tomografia. Eu sou o Dr. Felipe Rotti Vargas e hoje nós vamos abordar o tema comunicação. Nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre boas estratégias para a comunicação sensível, envolvendo paciente, os canais de comunicação que têm que estar abertos para a sua comunicação eficiente e efetiva, a sua comunicação com o médico solicitante, com o time de patologia e o tipo de segurança que você tem que ter quando tudo dá errado. A estratégia de comunicação, assim, por que é que você precisa ter a comunicação? Por que ela é essencial na sua lida? Porque ela vai afetar de maneira direta a sua relação, tanto com o paciente que está em sala com você, quanto o médico solicitante. E quanto mais empático e mais respeitosa for a relação de vocês, maior a chance de você ter sucesso, tá? Você vai criando camadas de confiança que vão servindo como proteção para você no futuro. Isso vai te empoderando, vai te dando autoridade, e assim você vai construindo uma relação de sucesso, tá? A gente vai tentar aplicar toda essa parte da comunicação nesse início do nosso módulo, nesses 4 encontros aqui que a gente tem com o médico solicitante e com o paciente. Então, a aplicação das técnicas de comunicação na consulta, a interpretação do pedido médico, as orientações de alta para o seu paciente e o resultado final. Então, técnicas de comunicação para você passar o resultado final, tá? E na consulta, então, o que é que a gente vai fazer na consulta? A gente já falou bastante sobre consulta, mas aqui é especificamente na hora de se comunicar com o seu paciente, tá? Então, assim, quando você vai esclarecer, esse encontro ele é simplesmente para você deixar o paciente mais calmo e garantir que ele está seguro daquilo que está acontecendo. Então, quando você vai esclarecer para o paciente, seja claro qual é o procedimento proposto, o que é que vai acontecer com esse paciente, quais são os riscos e benefícios envolvidos dentro desse encontro que vocês vão ter, e especialmente as possíveis complicações. Não é para fazer um terrorismo com o paciente, mas é para que vocês estejam na mesma página. Na eventualidade do seu paciente ter uma complicação e precisar de uma abordagem de urgência, quando tudo isso acontece e está conversado antes, o paciente entendeu perfeitamente isso, é muito mais tranquilo, você navega em águas muito mais calmas, tá? E use esse momento, use esse espaço para tentar acolher todas as inseguranças, as ansiedades e os medos do seu paciente. Essa é a hora de você começar a dissipar as nuvens nebulosas que ficam pairando na mente do seu paciente, para que ele fique seguro e tranquilo em te encontrar. Isso aqui é um ótimo momento para você construir autoridade e construir confiança com o seu paciente. Então aproveite esse momento, não ignore, assim, não veja com deboche, nem com falta de empatia as inseguranças e ansiedades do seu paciente. É aqui que você começa a construir uma boa relação, tá? O pedido médico, ele pode ser polêmico às vezes, tá? Nem sempre a pessoa que está solicitando um procedimento para você vai ser um especialista, tá? É um entendido daquilo que está acontecendo. Então, leia o pedido e extraia o tipo de informação que você precisa. Não julgue, não faça piada, não passe para o paciente qualquer tipo de defeito, qualquer tipo de coisa fora do comum que você encontra no pedido. Então, assim, não seja o juiz daquele pedido médico. Se ele está bem feito, se ele está mal feito, isso não compete ao médico executor, tá? Então, seja objetivo, extraia o tipo de informação que vai contribuir para o seu procedimento, contribuir para a sua boa relação com o paciente. Mas assim, de vez em quando, está muito ruim. E aí é nessa hora que vocês precisam se lembrar que vocês são médicos. Então, é nessa hora, dentro da consulta, lendo ali o pedido médico do seu paciente, que você pode exercer a sua função de médico. Então, por vezes, você precisa trocar o método de imagem, porque o método não é adequado.
você precisa sugerir um controle evolutivo, porque aquilo que foi proposto dentro do procedimento tem um risco muito alto, ou uma chance muito pequena de sucesso. Você pode optar por um outro método diagnóstico, então fazer um controle com ressonância, propor um procedimento cirúrgico para esse paciente, mas assim, sejam equilibrados. Esse paciente que vem para você, ele já vem de uma longa série de encontros com um oncologista, com cirurgião, com clínico, cardiologista, endócrino. Então, assim, você está conhecendo esse paciente agora. Então, assim, não tente assumir as responsabilidades do tratamento, tá? Mas você pode, sim, fazer ajustes finos para que você consiga entregar o melhor tratamento possível. Ou você consiga entregar o seu melhor para aquele paciente que você está encontrando. As orientações de alta, todo lugar que você trabalha tem um papelzinho que você entrega para o paciente, tem ali um folheto com algumas orientações de alta, que são sim uma boa ferramenta, são um bom material de consulta para o paciente no pós-procedimento, mas assim, não basta. O paciente ele tem o mau hábito de não ler aquilo que a gente entrega para eles. Então, conversar com o seu paciente depois de realizado o procedimento sobre cuidados em casa, sinais de alerta, possíveis complicações e descrever para ele tudo aquilo que pode acontecer, você já acolhe o seu paciente, você deixa ele mais tranquilo, mais seguro de seguir com sua vida depois de passar com você, e especialmente você não deixa esse paciente desprovido de ajuda. Você está ali ensinando para ele o que ele precisa prestar atenção no pós e dizendo a ele também que o seu pós-procedimento é seguro, é tranquilo, tá? Mas porque os nossos pacientes, isso é um perfil um pouco do brasileiro, ele vem para você com aquela coisa de se sentir invulnerável, de não se sentir afetado por tudo aquilo que está acontecendo, e é nesse tipo de perfil de paciente que eles vão esticar a corda demais. E aí no pós-procedimento o cara faz uma complicação que às vezes é uma bobagem, e se tivesse esperado 2, 3 dias, às vezes uma semana ou 2 semanas, ele teria um risco mínimo de ter a complicação que teve, como um sangramento, uma infecção, um pneumotórax e assim por diante. Então, sejam claros, expliquem para ele que aquilo ali é um bom investimento para o futuro, é só um pit stop antes dele voltar às atividades normais, tá? Essa coisa da falta de cuidado próprio, de desafiar o conhecimento médico para provar que ele é muito superior, isso às vezes tem consequências muito graves. Então, essa conversa, ela é importantíssima para que seu paciente não caia nas armadilhas que ele próprio está armando, tá? Então, sejam claros, conversem com o paciente, olho no olho, restrição de atividade física, restrição dietética, reintrodução de medicamentos e especialmente os sinais de alerta, tá? Se isso ficar bem claro ali na saída, vocês vão ter um pós-procedimento muito tranquilo, tá bem? E em relação ao resultado final, quando a gente fala especialmente de biópsia, você tem que pensar que você tem 2 tipos de resultado. Você tem o resultado satisfatório e o resultado não satisfatório. Quando o resultado é satisfatório, você atingiu o objetivo, então você atingiu o alvo, você coletou um bom material e o resultado vai contribuir para a evolução do caso clínico do seu paciente, vai contribuir para um bom tratamento, para você é uma boa notícia. Você realizou aquilo que foi proposto. Só que às vezes para o paciente não é uma notícia tão boa assim. E o Brasil é gigante, então existem lugares que o paciente vai demorar muito tempo para voltar para o médico solicitante, vai te procurar para tentar entender o que é aquele resultado anatomopatológico que caiu na mão dele. Então, assim, tenham cuidado no tipo de notícia que vocês vão dar e como vocês vão dar essa notícia, tá? Mais uma vez, esse paciente que nos procura, ele é um paciente que já rodou o Brasil, já passou em diversos especialistas, já conversou com diversos médicos, ele tem uma história grande.
E às vezes a gente não sabe o que está acontecendo nos bastidores. Então, assim, tenham cuidado na hora de discutir diretamente com o paciente os resultados. Optem sempre o contato com o médico solicitante, com aquele médico que te procurou, que te encaminhou aquele paciente, tá? Porque ele é o cara que centraliza toda essa história do paciente. Ele é o cara que centraliza todas essas decisões que serão tomadas dali para frente, a partir da informação coletada naquele procedimento que você fez. Então, tenham parcimônia e optem sempre puxem o solicitante para perto de você para que vocês falem a mesma língua, para que vocês não falem coisas dissonantes, não falem coisas diferentes. Agora, quando o resultado é insatisfatório, então o resultado final não irá contribuir para a tomada de decisão na vida desse paciente. Então essa também é uma hora de tomar algumas decisões, de escolher alguns caminhos para a gente atingir um bom objetivo. E nessa hora, o que nós conseguimos propor para o paciente? A gente pode propor um novo procedimento, então algo que seja tecnicamente diferente daquilo que você já fez, para você tentar atingir o objetivo proposto. Se é algo muito pequeno, se é algo muito incipiente ou algo de um crescimento muito indolente, talvez uma observação esteja no horizonte. Então vamos controlar aqui daqui 3 meses, vamos ver como isso se comporta, se cresceu, mudou, talvez um novo procedimento esteja na linha do tempo desse paciente. Mas assim, sempre conversa com o solicitante, tá? Como é o executor que escreve ali no pedido da patologia o seu nome, o seu carimbo, normalmente esse resultado acaba caindo para quem executou. Então, assim, avise o solicitante, infelizmente fizemos aqui, não foi suficiente, qual é a nossa melhor estratégia agora? Vamos conversar de novo com o paciente? Vamos solicitar um novo exame? Vamos observar? Não vamos fazer nada? Deixa quieto? Todas essas são opções. E, de novo, a gente conhece muito pouco desse paciente. Então, às vezes, o oncologista vai querer um retorno abreviado desse paciente para tentar explicar o que aconteceu e planejar os próximos passos. Às vezes, o solicitante não quer nem encontrar esse paciente, já quer um novo procedimento para que ele venha com resultado satisfatório. Às vezes, cabe no debate uma mudança de método, então trocar a tomografia pelo ultrassom, ou tentar algum procedimento cirúrgico para chegar ao resultado. E, obviamente, a observação também sempre está no horizonte, tá? E quanto aos tipos de canais de comunicação que você precisa ter. Então, assim, aqui é que você começa a fazer a diferença no processo, tá? Então, aqui, o paciente ele precisa entender quem é você, tá? E para ele te encontrar, te entender, você precisa existir, tá? E no mundo atual, nós temos aqui algo que vai além do número de telefone, algo que vai além de uma foto institucional nas redes do lugar que você trabalha. As redes sociais, elas existem e elas funcionam muito bem como um cartão de visita para quem é profissional da saúde, tá? Então, assim, usem essas ferramentas para que vocês apareçam, usem essas ferramentas para que vocês existam. A rede social, ela não vai te trazer paciente, ela não vai encher uma agenda inteira do seu consultório, mas ela vai te dar segurança para o paciente que te procura. Então, o paciente chegou até você por uma indicação, ou porque ele procurou alguém mais próximo de casa. O paciente ele é um ser muito desconfiado. Então, se você tem uma rede social humanizada, mostrando o que você faz, dando autoridade para aquilo que você faz, mostrando bons resultados, esclarecendo tudo aquilo que você propõe a fazer, isso deixa o paciente mais tranquilo a te procurar. Ele te facilita a conversão daquele paciente para ser um cliente seu, tá? Então, usem a rede social, ela é muito legal para isso, tá? Em relação ao agendamento e fluxos institucionais, você tem que participar disso também, tá? Isso não é algo que você automatiza nem terceiriza, tá?
Vamos falar um pouquinho sobre os contatos de emergência e os critérios de acionamento para esse paciente que usa os contatos de emergência. Então, de novo, a rede social, ela existe, ela é importante e ela é o jeito de você construir de uma forma organizada quem é você, a sua persona profissional. É um jeito de você dividir um pouco a tua jornada até aquele momento, então mostrando por que você é o que você é. E você consegue facilitar o acesso às suas credenciais, mas aquilo que importa, tá? Então tenta fazer algo enxuto para que o paciente encontre aquilo que ele precisa saber. Não precisa ter um currículo enorme de páginas e mais páginas de um monte de bobagem que ninguém vai se interessar, tá? Então, se fosse para escolher 3 coisas, então assim, mostre de onde você veio, mostre o que você aprendeu até o momento e por que você faz o que você faz, tá? Isso aqui é um roteirinho muito tranquilo, muito rápido, para que você tenha uma rede limpa, uma rede direcionada e que as pessoas façam proveito disso, para que a rede te dê uma humanizada e te dê a tranquilidade para o paciente falar com você, te conhecer um pouquinho, tá? Mas aí, assim, nem tudo são flores na rede social, tá? Você tem redes que são altamente polêmicas, redes de debate, redes de pessoas mais velhas, de pessoas mais jovens, redes que são voltadas ao entretenimento, redes puramente profissionais, mas no fundo, a internet é uma grande prateleira de produtos, tá? Então, assim, todo mundo que está ali na internet está dentro dessa vitrine e está querendo aparecer de alguma maneira. Então, estudem, tá? Estudem quem é o seu cliente, quem ele consome e onde ele consome esse tipo de conteúdo, qual o tipo de rede que esse perfil de cliente que você está procurando frequenta. E quando você tem um perfil profissional, evitem as polêmicas, evitem as brigas públicas dentro do seu perfil profissional, que isso acaba criando bolhas. E quando você fica nichado num canto, normalmente você vai ficando impopular. Você vai criando muitos anticorpos na tua região e isso pode resultar numa execução mais difícil do seu trabalho, tá bem? Então, lembre-se sempre, a rede social é a vitrine, é aquilo que você quer mostrar, é aquilo que você escolhe mostrar, tá bem? Em relação ao agendamento, você precisa facilitar o jeito que o paciente vai te encontrar, tá? Então, assim, você pode deixar o seu telefone público, você pode ter um robozinho de atendimento de mensagem instantânea, você tem que ter um acesso à agenda presencial. Mas hoje em dia é tudo digital, para que eu vou ter o presencial? Você tem ainda perfil de paciente com analfabetismo digital ou que evitam o digital de qualquer jeito. Então, ainda tem o velhinho que quer ir lá na consulta presencial, que quer sentar no guichê para fazer um agendamento. Então, assim, seja empático com o perfil de paciente que vai te procurar, tá? Então, assim, tente deixar os seus canais abertos para que eles sejam disponíveis, para que eles sejam dinâmicos e para que eles sejam de fácil acesso, tá? Então, você estudando o tipo de cliente que você quer atender, você vai investir, obviamente, mais em um tipo de canal do que em outro, justamente, às vezes, pensando justamente em custo e em execução, mas, assim, não esqueçam, tá? Não esqueçam de que você tem pacientes diferentes. Às vezes você se manter muito nichado só no digital, você vai acabar perdendo uma parcela do tipo de cliente que poderia te procurar, e o contrário também é verdadeiro. Se você ficar só no telefone, no agendamento presencial, você vai acabar também perdendo uma parcela grande de pessoas que podiam te procurar, tá? E quando você está dentro de uma instituição, aí isso muda um pouco, tá? Porque quando você vincula a tua pessoa profissional a uma marca, a uma instituição, sendo você proprietário ou colaborador dessa instituição, começa a existir uma simbiose entre vocês, em que os seus erros e os seus acertos serão vinculados e irão influenciar de maneira positiva e negativa tanto a imagem da empresa quanto a sua imagem. Então,
para você não sofrer dentro de uma empresa, faça-se disponível para melhorar os fluxos e processos dentro da instituição. Faça-se disponível para melhorar produção de imagem, conteúdos relacionados àquela empresa que você está. Você não precisa entrar e revolucionar a empresa, nem tentar mudar a imagem daquilo, que aí você acaba esbarrando em outros profissionais que trabalham com isso, mas faça-se disponível. Então, converse com as pessoas chaves, dê suas opiniões de maneira respeitosa e lembre-se, é uma simbiose. Então, a sua imagem está vinculada àquela instituição. Então, quando você tem pontos de atrito, resistência, começa a falar mal da instituição de graça, você também está se prejudicando. Então, prestem atenção, tá? Tente jogar no time da empresa que você está trabalhando. E, por fim, as estratégias de contato de emergência. Aqui é fundamental, tá? Quando você pensa em comunicação, nós já passamos, então, pelo prelúdio do procedimento, então a comunicação na consulta, o acolhimento, a interpretação do pedido médico, a empatia, o respeito, a tua imagem dentro da rede social, a tua imagem dentro da empresa que você trabalha. Mas tudo isso não tem valor nenhum se você faz o procedimento e solta o teu paciente no mundo. Tá? Você tem que ter uma porta de entrada para ele te procurar quando alguma coisa acontece. Tá? Às vezes é uma complicação grave, na maioria das vezes é alguma bobagem, algum tipo de insegurança que surgiu com o paciente no pós, mas você precisa ter um canal 24/7, que alguém atenda esse telefone. Não precisa ser médico, pode ser alguém do assistencial, pode ser alguém do administrativo, contanto que você tenha o roteiro correto para seguir as coisas e o acionamento dos profissionais corretos nos casos em que é necessário, tá? Então, pode ser uma estratégia de bip, pode ser um celular que passa de mão em mão de tempos em tempos, pode ser uma linha fixa dentro da empresa, pode ser um telefone privado ou pode ser um telefone institucional, mas você precisa ter um canal 24/7 e ter alguém que atenda esse telefone, tá? Porque quando o paciente tem uma complicação tardia e você não deu a ele um canal para se informar, para te avisar que alguma coisa está acontecendo, para que você consiga orientá-lo de maneira correta, o que acontece? Esse paciente vai deixando o tempo passar, e aí algo que era facilmente resolvido ali no início vai se complicando a ponto do paciente parar na UTI e parar no pronto-socorro. E nessa hora não tem ninguém para te defender. Tá? O colega que vai te atender vai falar que é um absurdo, como assim, que deixou o paciente chegar a esse ponto, e daí para cima você vai dando chance de ter um litígio, tá? De acontecer algo no meio do caminho que poderia ter sido facilmente evitado com um telefone, tá? Então, prestem atenção, isso aqui é a sua segurança e a segurança do paciente, tá? Em relação aos critérios de acionamento, é aquela conversa que nós tivemos lá no início. Aquela conversa que você vai ter na beira do leito, na hora que o paciente está indo embora, é aquele papelzinho que você vai entregar para ele explicando caso ele tenha febre, uma dor de difícil controle, um sangramento externalizado por onde for e qualquer alteração de sinal vital que ele procure o centro de referência e que ele acione os telefones de emergência, tá? Mas assim, existe uma luz no fim do túnel, tá? Quanto mais longe do procedimento, menor a chance do paciente complicar e menores são as complicações que esse paciente tem. Então, se você for tentar traçar uma linha, com 48 horas pós-procedimento, seja ele qual for, as chances de você ter uma complicação grave são muito pequenas. Mas, assim, precisamos ser vigilantes, tá? Então, tem que explicar para o paciente tudo isso. Tem que explicar o que é febre, o que é dor de difícil controle, o que é dificuldade para respirar, o que é falta de ar, sangramento, o tipo de sangramento que vai assustar o paciente, então que é aquele sangramento com vermelho vivo em grande quantidade e qualquer alteração de sinal vital, tá? Então, assim,
Isso aqui é importantíssimo também. Porque se os critérios de acionamento desse tipo de fluxo não ficam claros, o paciente começa a telefonar para perguntar de resultado, para perguntar por que o resultado da patologia está atrasado, para perguntar para o médico o que significa aquilo tudo. Então, tem que explicar que é de emergência, que é assim, e quais são os critérios que ele precisa ter para te acionar, tá bem? Em relação ao médico solicitante, às vezes ele é uma figura distante da gente. Às vezes ele é um médico que não faz parte da instituição que você trabalha. Às vezes ele é um médico que você é só um carimbo numa folha de papel que chega para você. Mas assim, nós precisamos ter empatia com esse médico. Nós precisamos entender que tudo aquilo que a gente combina com ele normalmente dá mais certo do que errado. Precisamos dar liberdade poética a ele para tudo aquilo que ele manda de demanda para a especialidade. E, obviamente, ter os nossos fluxos de resultados e os fluxos de confiança com esse médico, tá? Então, quando a gente pensa na empatia com o médico solicitante, a gente tem que entender que quem te procura com algo para ser resolvido. E a nossa função, como médicos executores de procedimento, é atingir aquele objetivo ou sanar aquela dor que o médico tem da maneira mais ágil, da maneira mais eficiente. E assim, muitas vezes você vai receber um pedido de algo trivial, algumas vezes você vai receber pedidos de problemas complexos, mas independentemente do que for, tem ali algo para ser resolvido, e a sua função como executor, a sua função como médico que faz procedimentos guiados, é atingir esse objetivo, é sanar essa dor do médico solicitante. Então sempre faça o seu melhor, independentemente de quão trivial for aquilo que for solicitado a você, tá? Então, essa parte da empatia com o médico, pensa que ele está dentro de um consultório, às vezes, sozinho, sem ninguém para consultar, e ele fala, eu vou pedir aqui uma biópsia, vou pedir aqui uma ablação, vou pedir aqui uma consulta com o médico que executa os procedimentos aqui para a gente no hospital, para que ele dê uma opinião, tá? Então, assim, tenha empatia com quem está solicitando, ele não está te procurando à toa. Tá? Existe algo a ser resolvido, existe uma questão a ser sanada. E em relação à combinação, então assim, o combinado não sai caro. Então, caso o pedido médico não tenha informações suficientes, ou o caso seja muito complexo, ou um caso com uma chance alta de não ter êxito, faça contato direto, conversa com quem está solicitando, combine com ele, alinhe expectativas, fale, essa lesão que você pediu, muito pequena, pouco material, ou pergunte assim, qual é o seu objetivo com esse procedimento, onde você quer chegar com isso, qual tipo de informação que você precisa, porque isso também pode influenciar o quão agressivo você vai ser no seu procedimento. Com as expectativas alinhadas, tendo sucesso ou insucesso no seu procedimento, você tem camadas de segurança, de confiança, que vão te ajudar a manter um bom relacionamento, tá? Porque se a gente não explica as limitações, se a gente não explica as dificuldades, se a gente não alinha com o solicitante a expectativa do resultado final, e vem algo insatisfatório, você pode ser taxado como um incompetente, como um médico que erra muito, ou um médico que complica demais. Então, essa conversa do combinado não sai caro é uma estratégia fundamental para você manter um bom relacionamento com aquele médico que te solicita exames, tá? E as inseguranças e certezas. Então, às vezes não, acho que na maioria das vezes, o médico vai te procurar com essa pergunta aqui, será que é câncer? Será que é uma doença? Será que é algo que a gente precisa intervir? E você tem uma outra parcela dos médicos que já vem com a certeza na cabeça, isso aqui é certo que é. Mas assim, independentemente do procedimento gerado dessas perguntas, existe uma tomada de decisão a ser feita, ou com um registro oficial de que aquilo é mesmo a doença que todo mundo está pensando que é, e a gente possa prosseguir com o tratamento, ou aquela insegurança de não saber o que é que está acontecendo e o seu procedimento, a sua biópsia vai trazer a informação final para que as boas decisões sejam tomadas. Então, independentemente do que gera isso,
os dois caminhos dependem do seu resultado para prosseguir. Então, novamente, faça o seu melhor, mesmo que seja trivial. Tá? Existe toda uma cadeia de tomada de decisões que está dependendo unicamente daquilo que você faz. Em relação à liberdade poética, esse médico que está te procurando, por vezes não será especialista, por vezes não tem vivência com o tipo de procedimento que você faz, então você vai ter confusões comuns. Tá? Então, o cara vai tentar pedir um material, ele vai falar, é uma biópsia por agulha fina com grande volume de material, ou biópsia com agulha grossa e punção aspirativa. Então, assim, umas bobagens que a gente pode passar por cima e usar a liberdade poética para acertar aqui e ali e fazer um bem ao seu paciente. Tá? Então, não se sintam ofendidos com aquilo que está escrito e extraiam o máximo de informação daquilo que veio no pedido. Tá? E quando estiver muito confuso, muito difícil, você assume a responsabilidade, ou você assume a responsabilidade e direciona o paciente para o melhor que você consegue fazer por ele, ou você aciona o solicitante e fala, isso daqui que você me mandou, do ponto de vista burocrático, é insuficiente, preciso que refaça e volta tudo para trás e espera o paciente voltar com pedidos adequados. Tá? Mas assim, o contato direto com o paciente e tirar a história do paciente que vai entrar, contribui muito para você conseguir tomar boas decisões. Tá? E em relação à relação de resultado e confiança. Então, assim, você teve resultado do acesso final, tem que vir na cabeça, vou avisar o solicitante. Tá? Lá no começo da aula a gente falou sobre isso. E não seja um retentor de informações. Assim, ajude essa informação a fluir para os lugares corretos. Tá? E sempre compartilhe sucessos e fracassos. Não adianta querer esconder embaixo do tapete aquele caso que não deu errado. Não adianta querer esconder atrás da cortina aquela complicação que foi pior, porque essas coisas vêm à tona e quando vem por outros canais, às vezes a informação chega torta, chega aumentada, chega de um jeito que não bate muito bem. Então, assim, teve sucesso, parabéns, compartilha, tapinha nas costas. Teve fracassos, avise, fala, fiz o meu melhor, infelizmente não foi suficiente. É uma maneira muito mais justa e honesta de você avisar o seu solicitante que teve um insucesso, do que quando ele fica sabendo por outros canais. Tá? Você ter uma relação sincera e honesta vai gerando camadas de segurança. Tá? Vai gerando camadas de confiança e ter a confiança daquele que te procura é uma moeda, assim, é uma situação muito confortável de trabalhar. Tá? É muito bom você trabalhar num clima de confiança. Tá? O patologista, ele existe. Tá? Para quem tinha alguma dúvida, ele existe. Eles ficam ali, sempre no cantinho deles, microscópio na frente e laudando lâmina. Tá? Mas é muito legal você ter um bom relacionamento, um relacionamento próximo com o patologista. Então visitem eles de vez em quando, vá conhecer o laboratório para onde é encaminhada as amostras que você colhe, porque ele é o ponto final de todo esse ciclo que a gente vai discutir aqui nos nossos encontros. Então, todos os esforços que você faz é para colher uma boa amostra que vão parar na mão desse cara, e é ele que vai fazer a leitura e o veredito final de satisfatório e insatisfatório parte dele. Tá? Então, o que é que você consegue fazer para facilitar a vida desse cara, além de coletar bons materiais? Você tem que facilitar o fluxo de informações. Tá? Da mesma maneira que, às vezes, a única informação que você vai ter é o pedido médico, o patologista, por vezes, a única informação que ele vai ter é aquilo que você escreveu no pedido que foi encaminhado a ele. Então, assim, tente facilitar o fluxo,
colocar um resumo básico do passado desse paciente, da suspeita, da expectativa, não conseguiu expressar isso de maneira eficiente no pedido, faz contato direto, telefone, conversa com ele. Um pedido de patologia bem feito dá segurança para o patologista bater o martelo se é satisfatório, se é insatisfatório, direcionar o resultado final para algo que faça mais sentido. E divida as suas impressões, tá? Se você teve um procedimento muito difícil, procedimento que complicou, que sangrou, passa para o cara. Não precisa esconder esse tipo de coisa, porque às vezes isso é a informação que estava faltando para ele encaixar as peças ali e encaixar o teu paciente numa síndrome, encaixar o teu paciente num diagnóstico, ou realmente falar, não, realmente essa amostra está insuficiente e não vai dar certo, tá? As suas impressões do aspecto do alvo, o laudo que gera o procedimento, ele não está escrito em pedra, ele não é sagrado. Ele está sujeito a questionamentos, ele está sujeito a falhas de execução. Então, a sua impressão daquilo que você está vendo também é válida. Então, às vezes foi pintado um quadro de que é algo muito maligno, algo muito feio, e quando você entra ali para fazer o teu procedimento, você vê que é uma bobagem, algo claramente benigno. Então, passa esse tipo de impressão, tá? Isso não é ofensivo a ninguém e só ajuda a ter um diagnóstico mais preciso. Então, assim, com um patologista bem informado, o que é que você ganha? Você ganha um diagnóstico com mais segurança. Você passa a segurança para esse cara, dá o diagnóstico dele, dá a cravada dele ali, se é isso, se é aquilo. Você tendo um bom relacionamento, as devolutivas são muito boas, então ele vai te passar devolutivas quanto à qualidade daquilo que você está mandando, quanto à sua acurácia. Então, pô, esse cara aqui está acertando bem, está legal. E facilita a tua vida nos casos difíceis. Então, se você está com um caso muito difícil, que vai coletar pouco material, que talvez você consiga 1, 2 fragmentos, conversa com o cara, fala, estou te mandando pouco fragmento, faz render, porque esse é filho único de mãe solteira. Então, o bom relacionamento com o patologista te dá todos os tipos de vantagens, tá? E, assim, você consegue discutir melhor as boas estratégias para que você facilite a vida desse profissional. Então, você pode ter boas estratégias em relação ao número de fragmentos necessários, o melhor acondicionamento de amostra. Então, existem lugares do Brasil que a amostra demora muito tempo para chegar no processamento. Às vezes demora 2, 3 dias, uma semana, às vezes até meses, dependendo do tipo de contrato que tem com o laboratório. Então, um bom acondicionamento de amostra evita o retrabalho, tá? Você acaba conhecendo o fluxo de especialistas dentro. Então, tem o cara que lauda pulmão, tem o cara que lauda fígado, tem o cara que lauda uro. Você conhecendo esses fluxos, às vezes você até consegue direcionar suas amostras. Isso aqui vou mandar para esse cara da uro aqui, que ele vai me ajudar. E conhecer também os prazos protocolares para um resultado e, eventualmente, os fluxos de urgência. Tá? De vez em quando a gente vai ter que furar a fila com um caso ou outro para tentar ajudar o nosso paciente. O ciclo da comunicação, essa imagem a gente já viu antes, é igualzinho ao fluxo na geração de procedimento. Então, ele começa lá no paciente, que vai passar pelo crivo do solicitante, que passa pelo crivo do executor, que passa pelo crivo do patologista, que gera um resultado final, que volta para o paciente, e esse ciclo vai se repetindo até a gente ter a informação necessária. Tá? Então, não seja um impedidor do fluxo de informação, não dificulte a passagem dessa informação, porque quando a gente atrapalha esse ciclo, normalmente o resultado final vem com uma qualidade pior. Tá? E quando tudo dá errado? Eu identifico aqui alguns pontos da jornada em que as coisas podem estar erradas. Então, no acesso, o financeiro, a burocracia, a própria instituição em que você está inserido e, por fim, as complicações inerentes ao procedimento. Tá?
Então, dentro da caixinha do acesso, qual é a dificuldade que a gente pode ter? O que pode dar errado dentro do acesso? Primeiro, as operadoras e convênios. Tá? Todo contrato que o paciente faz tem uma letrinha miúda que vai descrever o que é coberto, o que não é coberto, quais são as instituições que esse paciente pode frequentar ou não, e tudo isso é muito dependente de negociações e contratos diretos com a instituição. E às vezes o médico faz a sua propaganda, fala, não, tem que fazer com esse cara aqui, que esse cara é muito bom, esse cara é maravilhoso, e você está numa instituição que não atende o convênio do paciente. Então, esse aqui é um dos primeiros momentos que as coisas começam a dar errado, tá? E lembrando que além disso tudo, além de todas as regras de acesso do paciente, nós temos a regulação da ANS, em que todo procedimento pode ser submetido, todo procedimento eletivo é submetido a uma avaliação dentro da operadora para validar ou não a realização do procedimento. E pela ANS são 21 dias para liberação. Então, assim, é suado, é difícil. Às vezes passa 21, 22, 23, 30 dias. Você tem que acionar a ANS. Então, assim, aqui é outro gargalo em que as coisas às vezes começam a dar errado. As urgências, elas são avaliadas caso a caso, tá? Então, normalmente o paciente entra via urgência e fica com a conta aberta no convênio, aí é outro fluxo, é outra coisa. Mas para os pacientes eletivos, a gente tem que respeitar esse prazo de 21 dias, que é o que dita a regra, é o que dita a nossa legislação atual, tá? Em relação ao financeiro, então, porventura o paciente não conseguiu acesso ao seu serviço porque o convênio não cobre. Pode fazer um pacote privado para esse paciente? Pode. Mas aí já vem também um outro lugar que bate a realidade, que é quando o paciente fala para você que ele já paga o convênio mesmo, não precisa, né, pagar de novo para passar com você. E o paciente acaba caindo na rede do convênio, tá? O custo do serviço particular, o céu é o limite, tá? Na maioria dos lugares, esse paciente acaba entrando no regime de conta aberta, em que você não tem previsibilidade do que vai acontecer. Então, isso gera muita insegurança no paciente, muita resistência a aderir a qualquer tipo de serviço privado dentro da saúde, tá? A burocracia mata a gente, tá? A burocracia, ela é o buraco negro do tempo. Tudo para dentro da burocracia. Então, você tem prazos a serem respeitados, prazos de operadoras, prazos institucionais. Então, o setor manda para frente, manda para trás, você perde o segmento desse paciente, você já não sabe nem onde é que ele está mais, tá? Então, a burocracia mata a gente, é uma perda de tempo. E além de toda a burocracia que fica ali nos bastidores dos nossos procedimentos, você tem ainda a burocracia que é de responsabilidade médica. Então, a confecção do pedido médico, os relatórios para a operadora, aviso cirúrgico e todos os exames de segurança do paciente que tem que estar feitos e protocolados para você seguir. Então, aqui é um gargalo importante que a gente tem que entender da burocracia, a gente tem que jogar um pouco o jogo da burocracia para conseguir ser mais efetivo, tá? E dentro da instituição, cada instituição funciona de um jeito, cada instituição é uma regra, cada instituição é uma burocracia. E quando você tem uma verticalização muito forte da burocracia, você tem uma centralização muito grande dentro da instituição, você vai ter serviços poucos personalizados. Normalmente vão tentar trabalhar em fila única, então você tem ali uma fila de pacientes, uma pilha de pacientes que precisam ser resolvidos, e acaba faltando entusiasmo para resolver, acaba faltando entusiasmo para atender legal esse paciente. E você vai tendo pontos de paradas em diversos departamentos, em que o paciente abre uma ficha aqui, abre outra ali, põe pulseirinha, vai. A hora que ele chega para você, o paciente já está exausto, já está fulo da vida, e sobra tudo para você resolver. A gestão da instituição, que aqui é a parte que a gente pode sugerir, mas não pode mudar,
é sempre muito próprio da instituição o processo de agendamento, o rol de materiais disponíveis e toda a logística para que isso chegue até você. Tá? Então aqui é um outro gargalo institucional que a gente precisa conhecer e a gente precisa trabalhar. E por fim nós temos as complicações inerentes ao procedimento, todas elas que nós já conversamos. Então os sangramentos, os pneumotóricos, os hemotóricos, as punções inadvertidas. Esse aqui, acho que de todos esses problemas, de tudo aquilo que pode dar errado, é o único lugar em que a gente influencia diretamente, que é totalmente responsabilidade médica. Tá? Mas assim, o que fazer em cada uma dessas situações? Então, a salvação, melhor desistir de tudo, a salvação. Tá? Em relação ao acesso, você pode ter as negociações dentro da instituição que você está inserido, mas você também pode estar inserido em mais de um lugar. Tá? Então, assim, você pode oferecer mais de um lugar para os pacientes te encontrar. Se você tiver uma comunicação efetiva, você consegue direcionar o paciente certo para o lugar certo. Tá? Em relação à parte de financeiro, conversar com o time de financeiro e o time de orçamento da sua instituição para construir pacotes fixos, fechados, em que o paciente vai ter previsibilidade de quanto custa ele estar lá. Um setor de orçamentos que seja organizado, que você consiga solicitar um orçamento agora e em 24, 48 horas o paciente já está com o resultado na mão, com a previsibilidade daquilo que ele vai investir para ter acesso ao seu serviço. A palavra-chave quando o problema é dinheiro é previsibilidade. Quanto custa, como é que eu pago e para quem eu pago. Tá? Em relação à burocracia, você tem múltiplas técnicas para digitalização de processos. O atendimento centralizado, na especialidade, então você ter um fluxo administrativo em que as pessoas que estão envolvidas na burocracia conheçam os procedimentos que são realizados, conheçam os materiais e conheçam os fluxos institucionais para que aquilo flua bem. Então, se você tem especialistas dentro de um atendimento centralizado na sua especialidade. Em relação à instituição, você tem que ter fluxos e processos alinhados. Essa aqui é a parte que a gente fica menos médico e a gente tem que se envolver muito com o pessoal do administrativo, tá? Porque quando você começa a criar bons fluxos dentro do processo, o acesso ao especialista é mais rápido. Você perde menos tempo com o paciente nesse processo, as regras sendo claras e vão se abrindo corredores burocráticos dentro da instituição para que o paciente entre e chegue rápido até onde ele precisa, tá? E por fim, em relação às complicações, aqui sim, a parte médica do negócio, como é que a comunicação vai te ajudar quando você tiver as complicações. Então, primeiro tem especialistas por perto, cirurgião do tórax, cirurgião vascular, oncocirurgião, o clínico, o oncologista clínico, o cardiologista. Tenha na ponta dos seus dedos ali no teu telefone o contato das pessoas que estão por ali. Que é o cara que você vai recorrer na hora que você vai tirar uma dúvida. Na hora que você tiver uma complicação grave, que você vai precisar de um suporte, vai acionar o cara da tua confiança, falar, tive um sangramento aqui, dá uma olhada, dá para operar, dá para resolver, é comigo, é com você. Essa rede de suporte, ela funciona de forma bilateral. Então, todos esses profissionais também vão se sentir livres a te procurar quando tiverem algum tipo de complicação que precise da sua ajuda. E, assim, você não precisa resolver tudo sozinho, tá? Você pode ter um time de pessoas que vão te dar suporte. E, novamente, a comunicação efetiva aqui com profissionais que vão te ajudar a ter um resultado melhor, o resultado é confiança, o resultado é maior assertividade e, por fim, um produto melhor que você entrega ao seu paciente. Então, comunicação, ela é a chave do sucesso em todos os níveis que você for trabalhar. Tá? Então, desde o primeiro contato com as pessoas envolvidas no processo até o resultado final, a comunicação bem feita é a chave para você ter sucesso. E porque quem se comunica nunca vai estar sozinho, nem no sucesso, nem no fracasso, nem na certeza e nem na dúvida.
Você sempre vai ter ali o suporte, seja de um colega médico, seja do médico solicitante, do próprio paciente, do patologista. Então, assim, dentro dessa toda essa cadeia produtiva que nós debatemos hoje, entendam que se você se comunica bem dentro dessa cadeia, a chance de você acertar é muito maior. O Chacrinha já falava que quem não se comunica se trumbica, e isso não podia ser a maior verdade, tá? Especialmente dentro da área que nós trabalhamos, dentro dessa parte tão sensível da vida do paciente, que é a realização de procedimento diagnóstico. Muito obrigado e até a próxima.